Hoje é quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2017. Claro, tô aqui no Cocatec. Não é o último programa do ano, amanhã tem mais programa. E no episódio de hoje, nesse podcast mais que diário sobre tecnologia, bateria, Fire TV, iMac Pro e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sempre que eu posto lá no Stories print, seja do iPhone ou do Apple Watch, que eu coloco a moldura, em volta é uma chuva de perguntas. Como é que você faz isso? Eu vou deixar o link pro aplicativo aqui nas notas desse episódio. Lembrando que quem acompanha lá no Stories do Instagram sabe, que eu parei de usar meu cartão Nubank, rasguei o cartão, cortei o cartão, tá lá no Stories o porquê, e conhece a identidade do estagiário. Na verdade, uma estagiária do Cocatec. Altas revelações no Stories. Notícias. Cocatec. E a Apple pediu desculpas pela treta da bateria. Disse, olha, a gente tá ouvindo vocês, ouvindo a reclamação de vocês, e vocês estão se sentindo desamparados, e a gente pede desculpa, verdade. A gente não se expressou direito, a gente não teve uma comunicação bacana, talvez um pouco até para acalmar os processos. A Apple já tá com trocentos processos, Coreia do Sul, França, vários países tendo que se explicar essa história. De novo, vou reforçar, tecnicamente há motivos para isso. A Apple até fez um artigo lá no base de conhecimento deles, bem bacana o artigo, falando exatamente isso, não é só a degradação da capacidade de carga, mas a degradação, usa termos bonitos, né? A impedância, que é exatamente aquilo, o pico, a capacidade da bateria fornecer a energia necessária para o sistema funcionar, que isso é afetado pela temperatura. Um artigo mó legal, coisa que ela já deveria ter feito desde o ano passado. Ela cutuca a concorrência, né? No melhor estilo Jobs, todo mundo faz isso. Isso é uma outra coisa que eu vou falar já, mas a Apple na cartinha cutuca a concorrência dizendo, olha, a gente consegue manter o dispositivo vivo, né, aproveitável, útil por muito mais tempo do que a concorrência, né? Sugerindo, a concorrência abandona vocês, a concorrência não faz a coisa funcionar. Naquele momento Jobs, você tá segurando a bateria errado, congela essa informação. A Apple também disse, então a gente vai fazer o seguinte, hoje para você trocar a bateria, isso nos Estados Unidos, $80, aqui no Brasil R$450, a gente vai te dar um desconto de $50. Você vai pros aparelhos afetados, que é do iPhone SE para cima. Se você quiser trocar sua bateria, vai pagar $30, o que parece bacana, mas é uma maneira da empresa deixar de ganhar do que necessariamente perder. Quando a gente teve aquele problema da antena, a Apple deu para todo mundo, tá bom, toma aqui um bumperzinho e acabou. Aliás, podia ter bumper pro iPhone X, né? Cabe um bumper ali. Assim a Apple estaria, entre aspas, perdendo. Dessa vez, o que ela tá fazendo é, vou baixar aqui o preço e se vira aí, se dê por satisfeito. Ela não tá perdendo, ela tá deixando de ganhar um tantinho no serviço de troca de bateria. Considerando que a bateria do iPhone tem 500 ciclos e os demais produtos 1000, você até poderia pensar assim, poxa, a Apple poderia trocar a bateria da galera na faixa gratuitamente. Só que aí, isso acaba virando uma espécie de recall, né? Seria um pandemônio. Lembrando que ano passado a gente teve a Samsung com o Boom Note 7, tava pegando fogo, era uma outra realidade, mas ainda assim, problema de bateria mostra que tem algo aí na bateria para ser resolvido, ainda que sejam casos completamente diferentes, reconheço isso, mas é curioso, né? Essa coincidência de ser uma questão da bateria. Então não tem jeito, né? Vai fazer um recall de todas as baterias, enfim. Agora, uma coisa, lembra que eu falei, congela? Coisa que tá me chamando a atenção é, isso não acontece no universo Android. Eu imaginava originalmente que os iPhones afetados eram a partir do 6S para cima. Por quê? No iPhone 7 a gente tem o Big Little, a gente tem processador de baixa performance, né, para as operações do dia a dia e de alta performance. A gente tem isso também no iPhone 8, 8 Plus e no 10, o A11 Bionic. Na linha do iPhone 7 era o A10 Fusion, exatamente por essa fusão, mas isso já começou a aparecer, a Apple começou a brincar com isso lá no A9, no iPhone 6S e no 6S Plus. Falei, começou ali. Então quando chaveia para alta potência, dá zica ali e desliga. Só que a Apple tá reduzindo o clock desde o iPhone 6. Fazer do iPhone SE, ok, porque é o mesmo processador do 6S, mas por que desde o 6? E talvez já tivesse ali uma brincadeirinha de Big Little, pode ser, mas isso não acontece com o Android. Por que não acontece
acontece no Android? Por que a gente não tem esses desligamentos? A bateria degrada igual, mesma tecnologia da bateria. Será que o universo Android, uma coisa pra gente considerar, talvez o universo Android não tenha chegado ainda nessa necessidade de potência, o que eu acho, pessoalmente, que não cola, né? A gente tem aparelhos com potência bacana. Talvez ali nos de entrada, né, isso seja válido, mas nos top de linha, por que não acontece isso? Vou até aliviar a onda do S8, porque o S8, o único que faz uma coisinha diferente é o S8, porque até o S7, né, a bateria dura a mesma coisa, 500 ciclos, mas no S8, quando chega nesses 500 ciclos, a degradação tá em 95%. A Samsung conseguiu fazer algo legal, na verdade aumentou os ciclos, né, passou de 500, se eu não me engano, para 1000 ciclos. Então, ok, mas todos os demais estão ali nos 500 ciclos. É um ponto, né, que a gente tem que ver, mas eu acho que a gente nunca vai ter uma resposta apropriada para isso. O fato é que essa estrutura, a arquitetura que a gente tem hoje para a bateria precisa mudar. Falei do S8 Note 8, tem alguns Notes 8 que quando a bateria chega a zero, não carrega mais, a bateria morre. E a solução por hora é trocar o aparelho. Não parece, ainda não tem maiores informações, não parece que seja uma coisa de chegar num nível crítico, né? Porque a bateria você não pode chegar ali perto de zero, não pode zerar completamente, você tem que ter uma reserva. Isso também degrada a bateria. Não parece que seja esse o caso. Parece que seja mais uma falha de software, alguma coisa de hardware que não carrega, né, que impede o carregamento. Não seria uma falha da bateria propriamente tal, mas a solução, por hora, trocar o aparelho, que é o que a Samsung está fazendo. E a Amazon, no seu Apple TV, na sua TV, no Fire TV Stick, tem o problema do YouTube. Agora, final de semana, ano novo, 1º de janeiro, acaba o YouTube. O Google avisou, né? Sai o YouTube no Fire TV Stick. Aí a Amazon peituda, quer saber se você não quer ficar aqui na minha... Você não quer ficar na minha TV, não tem problema não. Expulsou o YouTube, mandou o YouTube embora, matou o aplicativo, mas fez uma solução de contorno. Trouxe o YouTube através do browser. Colocou um browser pra galera navegar, então você consegue ver o vídeo, normalzinho, de boa. É uma experiência menos, digamos, imersiva do que a experiência do aplicativo, mas ok, você vai continuar vendo os seus vídeos. E nessa, tem uma curiosidade aí, nessa a Amazon reconhece que o YouTube é uma força, que ela precisa do YouTube, que a galera assiste o YouTube, senão não teria feito, vamos concordar, essa solução de contorno. A treta com a Apple já tá resolvida, a Amazon já tá vendendo o Apple TV. E Coca, fala um pouquinho de Bitcoin. Você tá sempre falando de Bitcoin? Pois é, todo mundo agora, já falei, especialista de Bitcoin. Lá na Coreia saiu uma decisão dizendo, ó, Bitcoin tem que ser tudo direitinho, né? Não é lavagem de dinheiro, não vai exatamente regulamentar o Bitcoin, mas vai regulamentar as casas de câmbio, a operação, ó. Você quer operar Bitcoin, quer comprar, quer vender, tem essas regrinhas aqui, precisa disso, precisa daquilo outro. A conta não pode ser anônima, tem que ter, né, verificar quem é que tá comprando. E aí o preço do Bitcoin, que tava, sei lá, 16 mil, foi para 14 mil dólares. Isso, obviamente, afeta o preço, mas tô chegando na seguinte conclusão. A coisa varia tanto, né? Chegou a variar 50% num dia, e já muito mais do que isso. Variar 10% frente a uma notícia não quer dizer nada. Sobre o iMac Pro, já tá pintando os benchmarks, e é monstrão, não tem nem o que falar. No single core, ele nem faz muita diferença, não. Single core tá virando 5 mil, que é mais ou menos o que vira o iMac atual, né? O MacBook Pro, hoje ele tá virando 4.600, vamos colocar aí uns 10, 15% menos que o iMac Pro no single core. Agora, no multicore, aí aqui é, né, de fato, a potência dele é monstrão. Chega a bater 30 mil, 35 mil. Efeitos de comparação, o MacBook Pro chega hoje a 15 mil. O iMac top de linha chega a bater 20, que é mais ou menos o que faz o Mac Pro. Chega a 20, no máximo 25. E esse iMac Pro batendo 30, 35. A efeitos também de comparação, o MacBook Pro, né, 15 polegadas, que tá fazendo esses 15 mil, hoje é o que fazia o Mac Pro há 5 anos atrás. Era o que fazia o Mac Pro antes do latinha de lixo, a última geração do Mac Pro. O que mais que a gente pode falar de Apple? O seu Timóteo, esse ano ganhou só 100, mais um pouquinho mais, 102 milhões de trompetas, salário, bonificação, nada mal, né? Um bom ano. Ele agora, por segurança, o conselho disse, ele só pode viajar em aviões privados, fretados, nada de aviação comercial. Ele é uma figura importante para a Apple, é o CEO, tanto que gastou esse ano só com segurança do Timóteo mais de 200 mil dólares, aí vai dar aí mais de $500 mil. Um aplicativo é um brinquedinho esse aplicativo, na verdade, mas é curioso, usa o reconhecimento facial, né, o Face ID, TrueDepth e afins do iPhone 10, ele pega o ambiente, ele reconhece o ambiente, está com a câmera aberta ali no selfie, aí aparece o seu rosto, ele pega o seu rosto e apaga o seu rosto, você fica transparente, ele sobrepõe o fundo. É uma bobeirinha, mas eu chamo uma bobeirinha curiosa. A Xiaomi vai incorporar os gestos do iPhone 10, os aparelhos vão ter, como o pessoal tá chamando, né, tela infinita, vai ter tela infinita, tela de ponta a ponta, e vai precisar dos gestos. Por que eu vou, né, redefinir os gestos? Quero ir para tela de
de início, o que eu vou ter que fazer? Ah, não, uso aqui os que a Apple definiu, que é mais fácil, até padroniza de alguma maneira. Quer ir para tela de início, para home? Faz um swipe para cima. Jailbreak bombando, é só pintar uma possibilidade que o mercado aquece. Mas acho que muito desse aquecimento se deve à China, porque no Android você faz um root, você coloca o que você quiser lá dentro, é até mais fácil. No iPhone esse processo é mais complicado. A Apple acaba seguindo as regras, obviamente, do governo chinês. A população, né, quer uma coisa um pouquinho diferente, quer personalizar. Tem também a própria ânsia, nem digo de pirataria, mas você tem lojas alternativas. A China é um outro mercado, mas lá você tem lojas alternativas e são bem usadas. O chinês valoriza muito o produto nacional. O John Gruber fez uma análise do iPhone X e depois ele comentando a repercussão do artigo, ele viu que muita gente ficava agarrado na mesma coisa, inclusive, que eu fiquei agarrado. Seja novato ou experiente, na hora de você confirmar a compra de um aplicativo, no iPhone X você tem que apertar 2 vezes o botão lateral. Muita gente tentava tocar na tela. E isso é interessante porque a gente acaba vendo o iPhone 10, tela infinita de ponta a ponta, e acha que todas as interações têm que ser por tela. Só que algumas coisas, digamos, cruciais, precisam ser através de botões físicos. Para você não conseguir burlar, né? Se estiver dentro de um aplicativo, confirmar alguma coisa, o aplicativo ele pode fazer alguma mutretinha ali na tela, já sendo um botão físico onde a Apple tem controle. Ela, não, peraí, para tudo, agora eu tô aqui poderosão, quero confirmar uma compra e preciso que essa confirmação de compra seja pressionando o botão lateral, porque não tem gambiarra, coisa que você possa sobrepor, não tem como você emular alguém pressionando o botão. Preço do LTE no Apple Watch nos Estados Unidos, $10 por mês, vamos combinar aqui carinho, né? Os primeiros 3 meses gratuitos, agora a galera, né, tá tendo que pagar esses $10. E a reativação, $25, praticamente 3 meses de assinatura, porque você poderia pensar assim, então já sei o que eu vou fazer, eu vou desativar e quando eu precisar, eu ativo. Tô precisando agora, vou lá e ativo, vou viajar, alguma coisa assim, vou ativar agora o serviço, só que você vai pagar esses $25. Lá nos Estados Unidos você paga até pelo hotspot para habilitar, permitir que o iPad acesse o acesso pessoal do iPhone. Primeiro torcer para chegar o LTE aqui no Brasil, depois curioso para saber qual que seria o preço disso. Vamos combinar aqui, né? Cá entre nós. Tudo bem, de repente ocupa uma coisinha ali da rede, um númerozinho a mais ali, um desvio, qualquer coisa, né? Pendurado na antena, mais um dispositivo, tem um custozinho, mas $10, né? Parece muito. Me lembra neutralidade de rede. Não, tem que investir na rede e tal. Curioso que você olha pro WhatsApp e o WhatsApp, tudo bem, Estados Unidos é uma coisa à parte, o WhatsApp não pegou, a galera usa o SMS, até porque lá é ilimitado, mas é curioso você ver como a ganância das operadoras, não, SMS a gente vai ter um plano à parte, vamos cobrar por isso, fizeram um SMS em cima dos dados que a operadora fornece, que é o WhatsApp, amplamente utilizado, comprado pelo Facebook, linkado agora com o Facebook, trocando dados, aquela coisa toda. As operadoras perderam a chance. O que mais que a gente pode falar? O carinha que descobriu a falha do HomeKit deu mais detalhes, disse que ele estava tentando falar com a Apple prometeu consertar, disse que ia consertar, mas ficou assim. A coisa só aconteceu depois que envolveu o 95Mac, que em coisa de 2 dias a Apple soltou uma atualização, até porque jogou no ventilador. Ele foi responsável, primeiro falou com a Apple, não revelou a falha publicamente. O 95Mac também não espalhou publicamente a falha, mas tem algumas coisinhas que a Apple, né, tem onde melhorar. Até na própria correção da falha ele estava falando que a Apple corrigiu, mas não corrigiu direito, ainda continuava tendo falha, meio que ela não entendeu a totalidade do problema, e a gente tem que estar atento nisso, porque a gente está partindo para um mundo totalmente conectado, e uma falha de HomeKit é praticamente uma falha no iPhone, é uma falha crucial em tempos modernos. Eu cheguei a comentar, né, do aumento do imposto lá na Índia. A Apple não titubeou, aumentou o preço do iPhone lá na Índia para compensar o aumento de imposto, e ainda de quebra trocou o executivo. Se a gente não tá crescendo tanto quanto podia ou deveria aqui na Índia, vamos trocar o executivo. Tudo na vida tem que dar resultados. Tem uma teoria até que diz que a seleção natural não é... A gente já sabe que a seleção natural não é do mais forte. A seleção natural funciona em cima daquele que se adapta melhor. Mas hoje tá vindo uma corrente que diz que aquele que se adapta melhor, aquele que sobrevive, é aquele que dá resultado, é aquele que fornece resultado para os outros, se torna indispensável para os outros. Ou seja, não é uma coisa da espécie sobreviver, é uma coisa da espécie fornecer resultados para a natureza e assim a natureza retribuir por esses resultados, né, perpetuando, pelo menos enquanto tiver resultados, a espécie. Pouco disso, tem que dar resultado. E por último, falando de troca de executivos, uma coisa que eu não comentei na semana passada é que o Google oficializou que o Eric
Schmidt não é mais o chefão do conselho administrativo. O Eric Schmidt está praticamente desde o início no Google, né? O Google é de 98, ele chegou lá em 2001, tá lá até hoje, embora nos últimos anos não tenha exercido um papel ativo, né? De alguma maneira agora só se oficializou aquilo que já era oficial, né? Aposentadoria. Meio o processo que eu achei que iria acontecer com o Johnny Ive, né? Vamos ali, empurrando ele ali, ficando mais conceitual, cuidando das lojas, arquitetura, mas agora ele voltou a toda. Mas o Eric Schmidt já estava indo ali, né, seguindo a sua própria jornada e agora oficializado. Ainda vai ter, sim, parceria com o Google, sendo uma espécie de consultor tecnológico, mas não já um mentor na administração. E assim eu vou ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, eu volto pro último programa do ano e te desejar um feliz ano novo. Abraços, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.